pessoas estão me perguntando sobre a guerra na Ucrânia, né? É um momento muito difícil que aquele povo está passando. E a pergunta que uma pessoa me fez foi, o que a gente deve fazer? Se a gente deve orar, né, para a guerra acabar, como é que a gente deve orar em relação a isso, essa questão da Ucrânia? Orar pelo fim da guerra ou não? E a gente precisa pensar, tudo que a gente faz, o nosso culto tem que ser racional, a nossa oração precisa ser racional. Pastor, se a igreja orar pela paz na Ucrânia, será que a gente não vai estar orando errado, não? Porque se a gente orar para a guerra acabar, a gente não vai estar orando contra o princípio das dores, que está registrado na Bíblia, onde a Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerra. Como se dissesse assim, se a gente, toda vez que vier uma guerra, a gente pedir a Deus para não haver a guerra, como é que vai se cumprir a profecia do princípio do fim, desculpe, das dores? Onde a palavra de Deus diz que haverá guerras e rumores de guerras. Orar pela paz na Ucrânia não evita a guerra. A guerra já está acontecendo. Então não vai deixar de se cumprir a palavra, rumores de guerra e guerra, porque já está tendo. A nossa oração é para que a guerra não se estenda mais e que pessoas não morram mais. É verdade, preste bastante atenção, é verdade que Jesus é o príncipe da paz, não é verdade? Mas Deus também é o Senhor dos exércitos. É verdade que um dos frutos do Espírito é a paz, mas também é verdade que Jesus um dia disse que não veio trazer paz, mas veio trazer guerra. O anticristo, por exemplo, ele vai começar trazendo uma paz mundial, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem, preste atenção nessa parte, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Preste bastante atenção. Essas duas palavras aqui, em Tessalonicenses, paz e segurança, segundo o livro de Daniel, com base na interpretação de alguns teólogos, essa paz e segurança vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio, de acordo com o livro de Daniel, vai ser uma falsa paz e depois virá um tempo de grande guerra. Então, veja que, de um lado, nós temos guerra, e nós oramos pela paz, mas o anticristo vem com a paz mundial. Então, voltando ao nosso assunto sobre o conflito da Ucrânia, qual deve ser o nosso posicionamento como igreja? Preste atenção, meus amados. Deus convocou o povo de Israel muitas vezes para a guerra. Muitas vezes. Né? Mas não era... A gente precisa entender o contexto de toda a guerra. Quando Deus chamava Israel a guerrear, é porque o povo inimigo era um povo corrupto, um povo com degradação moral, um povo que adorava outros deuses. Então Deus conclamava uma guerra. E também quando Israel se desviava de Deus, ele permitia a guerra para que o povo de Israel fosse derrotado e através da derrota se voltasse para Deus. Então existem várias nuances. Só que por outro lado, muitas vezes a guerra é a consequência do egoísmo de um homem. A guerra é consequência da avareza de um líder. A guerra é consequência do poder de uma grande nação. A Bíblia diz, amados, que as guerras procedem dos desejos ruins do ser humano. Então a guerra vem daí, do pecado. Né? Mas é um erro dizer que Deus nunca apoia uma guerra. Por quê? Porque às vezes, no mundo com tanta gente ruim, a guerra é necessária para evitar um mal ainda maior. Mas a guerra é para quê? Para matar o povo? Não. Preste atenção. Se as nações, na época da Segunda Guerra Mundial, preste atenção, se as nações não tivessem lutado contra Hitler, se não tivesse começado a Segunda Guerra Mundial, eu pergunto, quantos milhões de judeus a mais não teriam morrido? Então aquela guerra, aquela Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra necessária. E eu encontro um apoio de Deus naquilo ali. Porque aquele homem, Hitler, ele queria destruir todos os judeus. Ele queria dominar o mundo. Então foi necessário que nações se unissem para lutar contra aquele ditador. Então se a gente estivesse vivendo, presta atenção, se a gente estivesse vivendo na época de Hitler, e as nações iniciassem uma guerra contra a Alemanha, já pensou se a gente estivesse orando para não ter guerra? Porque foi a guerra que trouxe depois a paz. Foi a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que colocou um basta na ganância de Hitler, na ambição de Hitler. Então nós, quando a gente vai orar, a gente precisa interpretar o que a gente vai orar. No caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que é que eu acho? O que é que eu penso? Meus amados, aqui nós temos a Rússia atacando a soberania de outro país por conta de uma ganância do presidente da Rússia. A igreja precisa orar para que a Rússia pare de atacar e a igreja deve orar pelo povo que está sofrendo naquele território. E se a Rússia não parar o ataque,
Se as sanções econômicas que as outras nações estão impondo à Rússia não tiverem efeito e Rússia não parar o ataque, e as outras nações entrarem na guerra, a nossa postura não deve ser orar pelo fim da guerra. O nosso papel é apenas orar para que Deus poupe o povo, tanto o povo da Rússia como o povo da Ucrânia, porque essa guerra pode trazer a paz, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas se amanhã houver um acordo e Rússia parar de atacar, aí sim, ótimo, louvado seja Deus. Mas se Rússia continuar atacando, então o nosso papel não vai ser para pedir que a guerra acabe, porque os Estados Unidos, a França, a Alemanha estão indo em direção à Rússia, a Moscou. Não. O nosso papel é pedir a Deus que dê sabedoria aos líderes poderosos dessa terra, que nós possamos orar pelo povo ucraniano, pelo povo russo, para que Deus preserve essas vidas em nome de Jesus. Então essa é a nossa postura. Amém?